Segurança de drone, na verdade, não é uma coisa só. Pensa assim, é um sistema com três partes fundamentais. A máquina, né, o drone em si, o ambiente em volta dele e, o mais importante de tudo, a pessoa que está nos controles. Nesta análise, a gente vai mergulhar em cada uma dessas camadas, começando pelo hardware. Ah, essa imagem, ela mexe com uma ansiedade que todo piloto, seja novato ou veterano, conhece bem. Voar perto de pessoas, de animais ou, pior ainda, dentro de casa, o risco ali é bem real. É um medo que faz todo sentido, mas a boa notícia é que existem sim formas bem eficazes de diminuir esse risco. Então, a nossa jornada pela segurança vai ter 5 partes. A gente começa com a proteção física do drone, depois vai encarar as forças da natureza, tipo vento, e os desafios de voar em lugar fechado. Daí, o foco passa para a preparação do piloto e, por fim, a gente aborda aquele medo universal, o tal do flyaway. Vamos direto ao ponto. A primeira camada de segurança, a mais óbvia, está no próprio equipamento. E proteger as hélices não é só para evitar machucar alguém, não. É essencial para manter o próprio drone inteiro e voando por mais tempo. Basicamente, existem duas ideias de proteção. De um lado, os protetores parciais, que muita gente escolhe por serem mais leves e não atrapalharem tanto o voo. Eles quebram um galho contra arranhões, mas só. Agora, para a segurança de verdade, a solução está do outro lado. As gaiolas de proteção total. Elas isolam completamente as hélices, zerando o risco de contato. Tá, mas por que insistir na proteção total? Bom, é uma questão de camadas de segurança. Primeiro, a segurança pessoal aumenta absurdamente e isso é o que mais importa. Segundo, as hélices, que são as peças mais frágeis, ficam protegidas. Isso significa menos tempo e dinheiro com conserto. Para quem está começando, isso dá uma confiança enorme para praticar. E olha, em muitos cenários, nem é uma escolha, é uma exigência da lei para poder voar em certas áreas. Ok, saindo do hardware e olhando agora para o ambiente, a força mais comum e também a mais imprevisível que um piloto de drone enfrenta é o vento. Entender como o drone reage a ele é o segredo para evitar um belo de um desastre. A resistência ao vento de um drone não é só papo de marketing, viu? É uma classificação técnica que normalmente usa a escala de Beaufort, que vai de 0 a 12. Pensa que é tipo a aderência do drone no ar. Quanto maior o número, mais firme ele consegue se segurar contra as rajadas sem perder o controle. Agora, o que é bem interessante aqui é ver como essa escala funciona na prática. No nível 3, uma brisinha suave, muitos drones de entrada já estão no limite. Chegou no nível 5, uma brisa fresca. Aí, só os drones mais top de linha conseguem se manter estáveis. E quando a gente chega no nível 6, a gente está falando de ventos de 40 a 50 km por hora. Nesse ponto, o voo deixa de ser um desafio. Ele passa a ser perigoso, mas perigoso de verdade, para quase todo tipo de drone. E essa citação aqui ilustra o ponto perfeitamente. A fonte da Joe Ave é bem clara. Nessas condições, só equipamento industrial quase militar tem alguma chance. Tentar voar com um drone comum é basicamente pedir para dar errado. Agora, vamos do céu aberto e sem limites para as 4 paredes de um espaço fechado. Voar indoor é uma habilidade completamente diferente, sabe? E vem com uma série de perigos que muito piloto experiente acaba subestimando. O primeiro grande baque de voar dentro de casa é a perda do GPS. Lá fora, o GPS é aquela âncora invisível que deixa o drone paradinho no ar. Aqui dentro, essa âncora some. O drone começa a flutuar, a ir de um lado para o outro e exige um controle manual constante do piloto só para ficar no mesmo lugar. Depois, vem as correntes de ar internas. Pensa comigo, o ar que as hélices empurram para baixo não tem para onde ir. Ele bate nas paredes, no teto, no chão e cria um redemoinho que pode literalmente sugar o drone na direção das superfícies. É o tal do efeito solo ou efeito de teto, e é perigosíssimo. E para fechar, a interferência magnética. Fiação na parede, equipamentos grandes, até as estruturas de metal da construção, tudo isso pode bagunçar a bússola do drone e o sinal de rádio entre ele e o controle. É um perigo invisível que pode causar uma perda de controle assim num piscar de olhos. Agora a gente muda o foco para o elemento mais importante de qualquer voo seguro, o piloto. O equipamento pode ser de ponta, as condições podem estar ideais, mas se o piloto não estiver preparado, o risco vai lá para cima. Dá uma olhada na complexidade de um checklist profissional como este. Nada, absolutamente nada, é deixado ao acaso. Cada item, desde a versão do software até a calibragem dos sensores, é uma barreira de segurança. É a disciplina da aviação, só que aplicada aos drones.
Mas calma, não precisa ser algo tão complexo para todo mundo. O ponto principal é criar uma rotina. Sabe, sempre checar a bateria, dar uma boa olhada nas hélices para ver se não tem nenhum dano, calibrar a bússola para que o drone saiba para onde está indo, né? E claro, garantir que qualquer coisa que esteja acoplada, tipo uma câmera, esteja bem firme. São 4 passos bem simples, mas que, nossa, evitam a maioria dos acidentes. E isso nos traz ao clímax dos problemas de segurança, o pesadelo de todo piloto, o flyaway. Aquele momento em que o drone simplesmente decide ir embora por conta própria. A definição oficial da FAA é bem direta. É uma perda de link. O drone vira um fantasma, surdo aos comandos, agindo por conta própria. É a hora em que o piloto deixa de pilotar e vira um simples espectador. E por que isso acontece? Muitas vezes por coisas que a gente já até falou aqui. Voar longe demais, interferência magnética, ventos fortes que são mais potentes que os motores, 1 segundo de distração ou até uma configuração errada de um modo de voo autônomo. Essa é a pergunta de $1 milhão. Quando o drone começa a se afastar, ignorando tudo, o que dá para fazer? Será que existe um botão de pânico? E sim, existe. A função Return to Home, ou RTH, é a melhor chance. Se o sinal for recuperado, nem que seja por um instante, acionar o RTH pode fazer o drone voltar sozinho para o ponto de decolagem. A ressalva, importantíssima, claro, é que essa função precisa estar desligada para voos internos, senão o drone vai bater direto no teto. E assim a gente fecha o círculo. O drone pode ter os melhores protetores, o céu pode estar limpo, os limites de vento todos na ponta da língua. Mas, no final das contas, a pergunta que fica é: quem está no controle? Está preparado? Porque a segurança de verdade, ela não está no drone, nem no céu. Ela está nas mãos e, mais importante, na mente de quem pilota. A preparação é tudo.